quem chegou, tudo bom, meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, mas foi um vídeo pedido por vocês. Eu vou contar um pouquinho, vocês deixaram esses comentários aqui, e eu vou explicar, contar um pouquinho como é essa questão do preparo gestacional, como estamos nos preparando para engravidar nesse ano. Quem nos acompanha aqui há muito tempo sabe que nós planejamos engravidar com 28 anos, no caso o Rildo faz 28 anos em abril e eu faço 28 anos em agosto. Então a gente marcou uma viagem para que seja algo especial, no caso no começo de setembro, né, porque aí a gente tem que calcular o período de festa, pra gente fazer essa viagem, porque a gente também faz aniversário de casamento em setembro. E eu sempre falei sobre o preparo gestacional, como a gente estava se preparando sobre isso, e parece que ninguém sabe sobre isso. Na verdade, se você acompanha a Fernanda Cordioli, eu sei que muita gente que segue ela, inscrito nela, me acompanha aqui também. Se você acompanha ela, você sabe que é um preparo gestacional, não foi uma coisa que nós inventamos, não uma coisa só para ricos. Isso todos deveríamos fazer, mas é claro que nem todo mundo faz. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, como tá sendo, e dessa vez, ao invés de sentar e falar só com vocês, já que vocês comentaram no último vídeo que vocês gostam que eu vou conversando como amiga, eu vou arrumar a casa, organizar aqui as coisas e ir conversando com vocês. Então comenta aí embaixo, primeiro, vocês sabem que eu respondo todo mundo, se vocês gostam do vídeo, que eu sente, só converse com vocês olhando pra câmera, se vocês querem ir conversando assim, fazendo as coisas, dessa maneira mais descontraída. Não esquece de se inscrever no canal, eu acabei de ler um comentário de uma pessoa dizendo que assiste o canal, mas viu que não era inscrito, então pode parecer bobeira, mas vê se você é inscrito aí no canal, de deixar o seu like, que é de graça, não custa nada, gente, mas ajuda muito, então é muito importante o seu comentário, o seu like e se inscrever, e é de graça. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Gente, eu decidi colocar o microfone porque é claro que melhora o áudio pra vocês, mas por dois motivos. Tá um pouco quente, eu cheguei, estou com a roupa do trabalho, não troquei, e o ventilador tá ligado no mínimo, mas faz barulho, e a Shuri, a cachorra, está solta. Sim, acaba fazendo, ó, é pra melhorar pra vocês, entendeu? Então por isso que eu coloquei o microfone, e como a gente vai ficar distante, essa coisa, pra ir conversando. Já coloquei aqui no computador do trabalho as perguntinhas que vocês me fizerem na comunidade do YouTube e lá na caixinha do Instagram. Vou começar arrumando aqui a cama, organizando, né? Porque eu cheguei agora do trabalho, a gente não teve tempo. E vou explicar para vocês como decidimos, o porquê decidimos, tá? Tem muitas perguntas também sobre isso. Mas para início de conversa e colocar vocês na conversa, nós temos 8 anos de relacionamento, tá? 2 anos de casamento, nós casamos com 25 anos. Eu gostaria de ter engravidado mais cedo, mas não foi possível, até porque a nossa casa, nós moramos com a minha sogra, tá? Tem vlog aqui, morando com ela. Nós nos mudamos, a gente tinha 1 ano de casamento e meio, 1 ano e pouquinho, por aí. Quase 1 ano e meio, se eu não me engano. Então, não tinha como, né? E a gente tinha acabado de casar com 25 anos. Mas eu queria engravidar mais cedo. Não até pela questão da idade, mas questão também, inclusive isso é uma coisa muito importante, que é sobre o corpo, tá? Eu sei que vai ter alguém que vai falar que minha avó engravidou com 70 anos e foi ótimo, fulano tá saudável. Gente, a tia do Rildo, Fernanda, tem 1 ano e meio, é 1 ano e meio mais velha que ela, algo assim, tá? Então a avó do Rildo engravidou, amamentou o Rildo por causa disso. Engravidou com muita idade. Mas pode acontecer, a Cláudia Raia aí aconteceu. Mas, gente, o corpo perfeito para engravidar seria entre os 20 e 25 anos. No caso, eu já até passei desse limite, né? Mas é claro que se cuidando pode dar tudo certo. Eu sei que a medicina avançou, mas o nosso corpo é o mesmo, gente. Não é à toa que os nossos, né, a gente nasce com os nossos óvulos, tudo direitinho já contado. Desde quando a gente nasceu, isso já é contado, né? Então, nós nos planejamos a engravidar. Claro que a gente tinha a meta de ter o carro antes, graças a Deus nós conseguimos. Eu não faço isso aqui, gente, de levantar o colchão e levar até lá. Porque esse colchão é pesadinho, mas eu vou tentar só porque vocês estão aqui. Então, nós planejamos engravidar quando os dois fizessem 28. Por quê? Porque eu não quero engravidar com 30, né? Porque ali já começa a ser uma gravidez praticamente... A partir de 35, acho que é geriátrica. Era 30, acho que é 35. Mas já começa a ser uma gravidez mais difícil. E, gente, nosso corpo, ele não vai mudar muito, né? Então, a gente vai ficar mais cansado. Tudo, mesmo que você seja saudável, eu já falei, o corpo, ele... O que tá dentro da gente, nem tudo muda. A medicina avança, mas ele não, tá? Não significa que há problemas, até porque o meu segundo filho provavelmente eu já vou ter 30 anos. E a ideia é ter 2 filhos. O Rildo queria um só.
Mas graças a Deus convenci ele a ter 2. A ideia é ter 2 filhos, tá? Eu sei que tem gente que é a favor do filho único para dar o melhor, mas a gente também tem que pensar lá na frente. E dar o melhor também tem a questão da criança ser... questão do você não ter irmãos. Eu sigo algumas pessoas, inclusive a Pri do 401 Nosso AP, que agora é a casa, né? Que fala sobre isso. Por quê? Porque os pais dela são mais velhos, a família é pequena, não tem irmão, logo não tem sobrinho, não tem tio, não tem primo. Quando os pais morrem, você fica sozinho. Por mais que você seja casada, óbvio, sua família ela falece. A sua família vai ser dali de quem você criou, até você ter filho, tudo isso. Eu sei que é difícil, dificuldades, enfim, mas ter um filho só não é uma opção. Ter um filho só não é uma opção por causa disso. O maior tempo que a gente tem é com o irmão. Porque se você não casa cedo, até você casar, encontrar alguém que você ame, casar, e o tempo que você, depois que seus pais falecem, a pessoa que você mais tem tempo na vida é seu irmão. Né? Recebi muitos relatos de pessoas que são filhas únicas e sofrem por isso. E pessoas também, gente, que têm os pais muito mais velhos, né? Então essa também é uma questão para mim da idade, então é importante eu falar isso antes de começar as perguntas de vocês. Ter filho muito mais velho é complicado. A idade, o corpo, tudo isso. E eu não quero isso, claro que tem pessoas que demoram a engravidar, tudo isso. Mas eu sei a minha limitação em relação à minha saúde e tudo isso. E eu sei que para mim seria muito difícil, aos 40, 45, tá tendo filho pequeno e correndo atrás dele, tudo isso. Então, essa não era uma opção pra gente. Outra coisa, a gente tem autistas na família. Óbvio que é genético, mas existem algumas coisas, você pode pesquisar aí, tá? Não é sobre o que eu acho. Eu sempre falo com pesquisas, tá? Então, nada que eu tô falando aqui foi que eu tirei da minha cabeça, tá, gente? Medicina, ciências e pesquisas. As pessoas levaram trilhões de anos para pesquisar um monte de coisa. Então, é importante a gente saber. Homens a partir de 40 anos, se eu não me engano, dificulta. Se o homem tem mais de 40 anos e a mulher 35, mais chances da criança ser autista. E também tem questão de depois alguém cuidar da criança, né? É difícil. Se você não tiver outros irmãos, se a criança não tiver outros irmãos e tios e tal, é difícil ter alguém para cuidar depois da criança. Então, eu me preocupo também com a criança depois. Então, a gente tem várias questões genéticas aí. E eu não me vejo, né, dessa muito mais velha. Olha, a Shuri tá uma benção hoje. Então, tudo aqui na internet a gente tem que explicar, deixar explicadinho, né? Então, assim, a gente pesquisou e pôde se organizar para ter filhos, né? Então, eu pesquisei o que é melhor em relação à idade, à nossa saúde, tudo isso, tá? Então, porque daqui a pouco as pessoas acabam entendendo, então você é contra ter filho, não sei o que, eu não sou contra nada, cada um decide o que é a vida. Tô falando de mim, do que eu pesquisei, para que a gente pudesse fazer o melhor pro nosso filho. Outra coisa também, questão do casamento. Se que as pessoas vão falar, eu quero aproveitar muito o casamento. É claro que é diferente, tá? Mas não é impossível aproveitar o casamento. Aproveitar o casamento... Não aproveitar mais o casamento depois que você tem filho. E claro, isso tudo vai da confiança também. Eu tenho pessoas em quem a gente até brinca, eu já brinco com umas amigas minhas do grupo e com a minha irmã. Também tem a minha sogra, é claro. Que são pessoas... A minha cunhada, que são pessoas que eu confiaria. Eu até brinco, quando a gente fizer 5 anos de casamento, que a gente já vai ter filho, se Deus quiser, que a gente queria fazer uma viagem, né? E que eu deixaria meus filhos com ela. Sei que as pessoas vão dizer, a rede de apoio muda, não sei o quê. Eu só estou dizendo que quando meu filho tiver um certo tamanho, né, e conseguir já andar sozinho, vamos dizer assim, eu não veria problema de deixar meu filho com certas pessoas, é claro, para que eu possa viajar e viver. Eu sei que é muito complicado, eu acho muito importante também a gente estar com a terapia em dia antes de ter filho. Isso é uma das coisas que se faz no preparo gestacional, tá, gente? Terapia. Simples assim, sua vida vai mudar. Converso muito com o Rildo. Ontem mesmo eu perguntei, será que você está preparado? Você consegue entender quando a gente tiver filho, mesmo que você trabalhe no outro dia, eu também trabalho, você vai ter que passar, aí, vamos dizer, o amamento, e aí você vai ter que pegar a criança, vou colocá-la para dormir de novo. Você consegue entender esse cansaço? Então a gente conversa antes, né? Porque ele já teve crianças pequenas, né, na família, claro.
mas não é a mesma coisa, né? Então, para que ele entenda a dificuldade que vai ser ter um filho. Então, gente, tudo que eu passo para vocês é porque eu conversei com meu marido, nós entramos em um acordo. Não sei se as pessoas acham que eu sou doida, decido as coisas e não falo nada com ele. Mas são conversas que a gente tem antes de se casar. Então, antes de nos casar, nós calculamos, vamos casar com tal idade, qual seria uma boa idade para ter filhos, né? Então, tudo isso é importante a gente pensar. Mas vou começar eu queria falar sobre isso também porque eu não quero ficar muito, vamos dizer assim, tipo vovozinha, que às vezes acaba não aproveitando a vida, ou só podendo viajar ali, porque teve muitos filhos. Então, eu quero ver meus filhos crescerem, né? E depois, gente, criança chega a uma certa idade ali, claro que a gente vai viajar, fazer coisas junto, mas quero ir pra casa do meu tio, quero ir pra casa da minha avó, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, a criança já não fica mais grudada na gente, então eu não veria problema nenhum também fazer coisas. Claro, muita terapia, que eu sei que tem gente que tem dificuldade em deixar o filho, né? Demora um tempo pra gente entender que a gente, nós somos uma pessoa, a criança é outra, a criança também tem um tempo que ela começa a entender que ela não é mais, existe tudo cientificamente, tá, gente? Com uma certa idade, alguns meses, a criança começa a entender que ela não faz parte da mãe dela, e ao longo do tempo a criança vai entendendo isso, tá? Então, nós queremos, eu imagino, tudo isso, claro, gente, é planejamento, deixa eu explicar para vocês, mas a palavra final vem de Deus, porém nós nos planejamos, e se não for a vontade de Deus? Não é. A vontade dele vai ser sempre melhor. Essa é a minha, como a gente planejou o casamento, tudo. No final, a gente teve que morar um tempo com a minha sogra. Era o nosso plano? Não era, mas ela mesma falou, não tem por que fazer as coisas correndo, de qualquer jeito. Vamos pensar racionalmente. Vocês não estão sem casa para morar, enfim. Então, foi tudo conversado. Para finalizar essa etapa, Para finalizar essa etapa e eu falar para vocês, começar a responder as perguntas, eu gostaria que aos 40 e pouco, 50 anos, nós também pudéssemos viver como casal, né? Que muitas pessoas falam isso. Quero aproveitar mais o meu casamento e tal. Eu vou ter meus filhos, até porque uma coisa que uma vez eu expliquei a uma menina, ela disse que nunca tinha pensado. Quanto mais velha você tem filho, aqui no Brasil, é difícil alguém chegar até os 90 anos, né? Trabalho com pacientes, sei que chegam, mas é difícil. Quanto mais velha você tem seu filho, menos tempo de vida você aproveita dele. Vamos dizer, se você tem filho aos 50, né? Que acontece. Se eu não me engano, a avó do Rio teve filho aos 50 e pouco. Eu não lembro agora exatamente. Mas acho que foi 50 e pouco. Se você tem filho aos 50 e pouco, você não vai viver até os 150. Então, você vai viver pouco tempo de vida do seu filho. Né? Ainda tem... E tem isso. Também são coisas que eu penso. Tá? Então, quanto mais cedo eu tiver filho... E nem é tão cedo, né, gente? Pelo amor de Deus, tô aí na beirada dos 30. Quanto mais cedo eu tiver filho, mais eu vou aproveitar ele, mais eu vou poder aproveitar como casal, como família, vou poder ver eles casarem, tudo isso, tá? E esse é o nosso planejamento, sempre, sempre, sempre. Esse é o meu planejamento, tá? Conto muito com a genética da minha família, que é maravilhosa, parecem coelhos, né? Aquela coisa de pobre, gente, vocês sabem, né? Piscou, engravidou. Então, assim, óbvio que esses são os nossos planejamentos. Inclusive, se vocês acompanham a Madu Pedrini, que eu acompanho, ela até falou sobre isso, né? Ela tem um problema sério de coluna, não sei se ela chegou a operar, mas ela tem um problema sério de coluna. E aí o médico foi falando em relação à gravidez a ela, gente. Ela engravidou, acho que ela com 22, alguma coisa assim, ela é mais nova que eu. Então, ela engravidou mais cedo, que ela calculou também. Eu quero ter outro filho, que idade eu quero ter outro filho, o quanto seria prejudicial para a coluna dela. Né? Então, a gente também tem que pensar no nosso corpo, né? O quanto nós vamos aguentar, o quanto ficar acordado muito tarde, né? Até tarde com uma criança que não dorme à noite, quanto isso vai nos afetar. Então, eu penso tudo isso, né? E com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, eu também quero estar viajando com meu marido, meu filho maior, vou viajar com a minha família, também vou ter o meu momento com ele. Aí daqui a pouco a criança cresce, faz faculdade, sai de casa, e fica só você e seu marido. Então, eu creio em nome de Jesus que a gente vai ter muito para aproveitar. Se Jesus não voltar até lá, se Jesus voltar, também iremos aproveitar todos no céu, amém. Gente, peço desculpa, eu sei que a iluminação não fica tão boa nesse ângulo, a gente já viu isso nos vídeos, e a gente vai acrescentar mais luzes entre o sofá e a ilha, tá? Porque essa luz aqui é amarela, então ela não chega a iluminar muito. Então eu peço desculpa a vocês pela iluminação, mas a gente vai melhorar para que fique mais claro.
Deixa eu começar a responder as perguntinhas de vocês, para que também não fique tão longo e vocês queiram me matar. Conta quais exames fez ou pretende fazer nesse preparo, se está tomando alguma vitamina, etc. Se você prende comprando fralda, etc. Fralda não, né? Porque, gente, é o que eu falei com vocês, a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Eu acho perigoso a gente guardar algumas coisas, porque foi como eu já falei para vocês, a vontade que prevalece é a vontade de Deus, talvez não seja a vontade dele, não seja a mesma que a nossa, a vontade dele é sempre agradável, perfeita. Mas eu sim, já falei com o Rio da Riachuelo, a gente junta pontos milhas, tem um vídeo aqui sobre isso. E vou começar a comprar roupa assim, tá? Tem algumas coisas, o Rio até ia comprar um andador, que a gente vai deixar com o priminho dele, com essa tia dele que eu falei que tem ela é 2 anos, eu acho, mais velha que a gente só. Acho que ela vai fazer 30 esse ano, né? Alguma coisa assim. A gente estava pensando em deixar com ele, passar para minha sobrinha, que a minha irmã tá grávida, qualquer coisa pegar depois desse andador de volta. Então tem coisas que eu e minha irmã, a gente tem feito isso, eu vou comprar, deixar com ela e depois eu pego. Como algumas coisas ela acabou, vai ficar emprestado também, carrinho, alguma outra coisa, uma cadeira vai ficar emprestada, não tem como a gente fazer a divisão disso. Então, roupas com promoção da Cartes eu vou comprar sim, ao longo do ano e vou deixar. Então, porque a gente junta pontos na Riachuelo, então vai ser 2 coisas boas em uma só, juntar o útil ao agradável. Exames, vou ao endocrinologista sempre. Fui da última vez, expliquei para ela quando eu queria engravidar, eu sempre tenho que voltar antes. Tudo isso, fez meus exames, sempre, meu problema é sempre a vitamina D e do Rio também, ele vai voltar inclusive esse ano, ele precisa ir primeiro que eu, né? Porque é os exames anuais. Da última vez foi que ela falou, expliquei para ela sobre a gravidez, ela falou que se eu fosse engravidar na hora, o meu corpo estava perfeito, o meu colesterol é incrível, colesterol, tem outras coisas que ela falou que estavam perfeitas. Então, se eu quisesse engravidar na hora ali, ela falou, se você quisesse engravidar agora sem problema nenhum, seus exames estão perfeitos, tá? Então, anualmente faça esse check-up. E isso é importante falar. Esse ano, como eu falei da Manu e do problema da coluna dela, tem um problema de má circulação, que eu sei que piora na gravidez. É genético meu, provavelmente, porque minha mãe tem, piora na gravidez. Então, eu preciso ir urgente ao endócrino, já vou normalmente. Mas antes de ir para o endócrino, que é o mais importante, eu preciso voltar na minha ginecologista, porque eu tenho micropolicistos, tá? A última falou, como meu ciclo é perfeito, eu não teria problema para engravidar, mas a gente precisa ficar sempre analisando. E ela mesma vai me passar os remédios. Nada de ácido fólico, para quem não sabe, o ácido fólico é uma das coisas que causa autismo, ácido fólico em alta dosagem, tá? Metilfolato. Ácido fólico, eu vou tentar, eu não sei explicar muito bem, tá? Mas ácido fólico, ele é o metilfolato. Ele é esse coisa, mas de maneira diferente. O metilfolato é a vitamina em si, tá? Então, é uma obstetra até conhecida aqui. Então, ela já passou por uma seguidora minha, acho que é a Lara, se eu não me engano, e já passou antes para ela engravidar. Então, eu vou começar a tomar metilfolato, porém, não agora, tá? São alguns meses antes, 3, 4, 5 meses antes, tá, gente? Então, eu tô fazendo esse vídeo antes de ir em alguns médicos. Preciso ver a minha circulação. Me esqueci o nome agora do médico. É um médico que a gente fala que é médico de velho. Cismei com o endocrinologista, não consigo lembrar, mas é o médico da circulação para eu começar a me prevenir, tá? Graças a Deus nunca tomei anticoncepcional, então isso ajuda muito, porque eu poderia estar bem mais prejudicada por conta do anticoncepcional. Vitamina, gente, estou tomando só essa. Como minha coisa estava ok, a médica tinha me passado uma vitamina por conta da minha imunidade, que é ruim, tá? Então, mas é uma vitamina muito cara, pura vitamina, isso aqui. O problema não é nem ser cara, nós estávamos para pagar ela. O problema é que nós não achamos, só de criança. Tá? Então, quando eu voltar lá, eu vou pedir para ela me passar outra qualquer. Mas, por enquanto, eu tô tomando só isso aqui, vitamina D em gota, porque a minha vitamina D é ruim, tá? Mas, por enquanto, só isso que eu estou tomando. A Euciana perguntou por que decidiram engravidar agora em plena obra. Não decidi engravidar agora, provavelmente ela não nos acompanha. Vamos engravidar em setembro, se for da vontade de Deus, né? Mas existe uma preparação antes, então por isso que eu falo sobre isso, para que outras pessoas também saibam. E como não teve diário de obra, porque a gente deu uma pausa na obra agora, a gente embolsou, rebocou de gesso tudo lá em cima, quem me acompanha no Instagram sabe, e o banheiro já começou, já tem piso em tudo lá em cima, o banheiro falta terminar de botar o piso, então a intenção é que a gente já esteja, daqui a 1, 2 meses, a gente já esteja dormindo no nosso quarto lá em cima, e talvez no meio da gravidez a gente termine o quarto do bebê, são detalhes, tá? A gente vai botar janela, vidro e tal, mas aí terminar de pintar tudo isso, até porque a gente vai precisar de um projeto, a Rebeca, em nome de Jesus, vai fazer. Então, em plena obra, não tá em plena obra, a obra tá terminando,
E não é agora em plena obra, que nós não vamos engravidar agora. E lá fora, gente, é uma área gourmet, tá? Eu acho que a criança ela não precisa de uma área gourmet para nascer. Ela precisa do quarto, saúde, o básico necessário, né? Muita gente fala, o básico não é necessário. Mas, gente, para viver ali o básico a gente tem, né? Área gourmet, eu não sei se eu vou terminar área gourmet antes da criança nascer, não vejo total necessidade. Aos pouquinhos a gente vai vivendo com ela. Como está sendo ainda estar em obras e o planejamento de engravidar? Estamos tentando fazer para que a gente suba para o nosso quarto. E aí, gente, lá em cima não é cozinha, tá? A cozinha tem um gasto muito grande. Então, lá o gasto maior vai ser no banheiro com louça, boxe e a pia. Mas lá é mais simples do que aqui embaixo. Aqui teve cozinha, banheiro, lavanderia, que teve que entrar pedra, mais questão de hidráulica. Então, aqui foi mais difícil que lá em cima. Lá em cima vai ser mais fácil. Em nome de Jesus, a gente vai indo. Ainda está tomando remédio ou não? Nunca tomei remédio. Nunca tomei anticoncepcional. Não faz bem. Perguntei a uma amiga, assim que eu fui engravidar, uma amiga que é médica, ela falou que se eu pudesse não tomar nada, seria o ideal. Sei que hoje tem várias coisas, mas o nada, ela é ginecologista, tá, gente? O nada seria o melhor. Então, foi o que eu continuei fazendo, tá? E aí você vai perguntar como vocês se previnem. Jamais o coito interrompido, porque o coito interrompido para os médicos já é considerado uma tentativa, tá? De engravidar. Preservativo, tá, gente? Só isso. Nunca achei que tivesse grávida, só aquela vez que eu mostrei o vídeo pra vocês, mas foi porque as pessoas ficaram tanto falando, né? E eu tomei um remédio pra parar a menstruação, porque a gente tinha uma viagem, e aí acabou atrasando e tal, e aí o pessoal ficou tanto falando, tá grávida, tá grávida, tá grávida, que eu falei, será que tô grávida? Foi a primeira vez que eu achei, mas eu nem cheguei a fazer o teste, eu tenho um teste de gravidez guardado. Aí a menina, acho que ela fez outra pergunta, Carol, também quero engravidar esse ano, e eu queria saber como é esse preparo que fazer. Como é esse preparo, gente? Vamos lá. Eu sei que as pessoas acham que eu inventei, eu não sei. Quem segue a Fernanda Cordioli, como eu disse, já sabe. O preparo para a engravidez é um preparo nutricional. É extremamente importante. Claro que não só a mim, o Rildo também, mas o da mulher, é claro, como eu vou carregar a criança, é bem mais. O preparo é maior. 3 meses antes é um mínimo, e é por isso que eu estou indo em todos os médicos antes e procurar. Se você conhece uma nutricionista de preparo gestacional, me indica, comenta, conversa aqui, porque no plano vai ser impossível achar, creio eu. Mas se não, eu vou em uma nutricionista, vejo o que eu faço, estou procurando alguma, tá? Você preparar o seu corpo. O que acontece? O bebê, ele recebe as vitaminas, isso é ótimo para a formação dele. Carol, tive filho, comi besteira, não sei o quê. Amém, graças a Deus. Mas óbvio que vai acontecer, né? Deus é quem dá a última palavra, mas é maravilhoso para a criança e para a mãe estar com o corpo preparado. O bebê, ele não recebe só as vitaminas da semana que você engravidou, ele recebe até de 3 meses antes. E para a concepção é muito importante algumas vitaminas para o homem, então ele também faz o preparo gestacional, tá? Para que ali o corpo dele também esteja preparado para fazer isso. Então, tem várias coisas. Não é uma dieta detox, mas a gente toma algumas coisas que como se fosse detox, e alguns alimentos que vai te ajudar a preparação para engravidar, tá? Então, isso é o preparo gestacional. Existem nutricionistas, você pode jogar no Google, no Instagram, você vai ver nutricionistas, mas eu realmente não conheço nenhuma que fazem já esse preparo, é super normal. Tem uma seguidora minha, que ela é nutricionista de bebê, até sigo ela para introdução alimentar, porque a introdução alimentar do bebê tem que ser feita por um nutricionista, não pelo pediatra. E já sigo ela por isso, e ela já estava se preparando para o preparo gestacional, mas eu não sei se ela vai se formar até lá. Tá, vamos lá. A Stephanie perguntou como vocês estão se preparando, quais exames e profissionais têm buscado ajuda, também estou na mesma. Vou a ginecologista, endocrinologista é super importante para o homem e para a mulher, ele também precisa estar com os exames perfeitos, e aí ele vai no endócrino e a gente vai ver quais outros médicos a gente pode procurar. Ele precisa fazer um preparo gestacional, então ele também vai ter que estar com uma nutricionista, porém o Rildo já tem um projeto para emagrecer em 15 dias, ele vai fazer esse projeto antes de ir no endócrino de novo, então o Rildo já está no ritmo, porque ele emagreceu muito na pandemia, 20 quilos, ele ainda quer emagrecer mais, não está satisfeito, então ele quer voltar para o peso ideal dele, então o Rildo está sempre nesse preparo, então fazer para ele esse preparo nutricional vai ser moleza para mim, que eu acho que vai ser mais difícil. Quais exames e profissionais tem buscado? É isso, eu vou na ginecologista para ir quando avisar ela, para ela me pedir todos os exames, que endócrino não me pedir, e para mim começar a tomar as vitaminas, tá? E ele também vai fazer isso. Eu vi uma seguidora minha que falou que fez tudo, tomou o ácido fólico, que não é o melhor metilfolato. Essas vitaminas prontas também não são as melhores, tá? E o marido dele... Aí eu falei, tá, e seu marido?
Ela, meu marido, nada. Gente, não se faz filho sozinho, tá? Então, você precisa se preparar e seu marido também. Eu sei que é um tabu, tá? Muitas vezes as mulheres às vezes não conseguem engravidar e o problema não é só da mulher, também tá no marido, tá? Gente, eu comecei a responder, eu parei de fazer as coisas, né? Então, é importante o marido também se preparar, tá? Se preparou, marido também vai ao médico endócrino para ver como tudo tá funcionando. Se possível, eu não sei se é urologista, eu acho. Mas aí, se possível, minha própria ginecologista me fez perguntas sobre o Rildo, que é importante para a gravidez, então sobre vitamina, sobre qual é o tipo sanguíneo dele, tá? Então, vá ao médico e mande o seu marido também ao médico, tá? Deixa eu ver, Michelle perguntou, também sou border. Essa é uma pergunta interessante. Como lidar com o estresse de criança? Uma criança sendo border pode ser gatilho para crise? Vamos lá. Terapia. Eu tive alta da terapia, tá? Porque a minha terapia... esqueci agora o nome. A terapia que a maioria das pessoas fazem. Não é mais necessário pra mim, tive alta. Ela até falou, Carol, você chegava aqui no começo chorando, tinha sempre um problema. Eu tava indo, já não tinha nem mais o que falar. Você entender a sua condição primeiro. Eu saber que sou borderline, que eu tenho border, é extremamente essencial pra mim entender os meus limites, tá? E sobre o estresse de criar uma criança sendo border. Uma coisa que todo mundo tem que entender, até pais que não são atípicos, pais que não têm nenhum transtorno, é entender que a criança é a criança, não você. A criança faz birra, tem que entender quem é criança e quem é o adulto, tá? A criança fez birra, vou me jogar no chão também, com certeza deve ser vontade. Gente, eu cuidei de muitos primos meus, tá? Mas não dá, a gente tem que entender que a gente tem que manter o controle. Terapia em dia, provavelmente eu vou voltar para terapia, preciso fazer uma terapia específica para border, mas é mais para questão do anti-suicídio, é uma terapia dialética, é difícil demais de encontrar, mas preciso. E sem problema, volto para terapia, que a minha psicóloga falou qualquer coisa, eu posso voltar para ela ou até falar com ela mesmo, tá? Gatilho para crise, entender, por isso que eu converso muito com o Rildo, que eu não tô criando uma criança sozinha, tá? Então, cheguei no meu limite, Rildo vai ter que assumir, porque eu cheguei no meu limite. E agora não dá mais pra mim, eu preciso me retirar de cena, a gente precisa saber a hora de se retirar. É claro que não tem como com todo mundo, mas se a gente tá se planejando engravidar, normalmente você tem um companheiro, né? Então, entender isso. Estudar muito sobre o cérebro da criança, para você entender que a criança, ela não tá... Tem 3 meses, ela tá se jogando no chão. Ela não tá planejando, vou me jogar no chão pro meu pai, não sei o que. Não é isso. Então, estudem muito. Estudem sobre a criança, sobre a mente, pesquisem sobre isso, para que vocês entenderem. A gente forma a nossa maturidade, eu acho que alguma coisa assim, o córtex pré-frontal, alguma coisa assim, ele só termina de ser desenvolvido algo assim, aos 25 anos, tá? Então, assim, uma criança com 3 meses, 1 ano, 2 anos, óbvio que ela já começa a aprender, eu faço isso, meu pai me dá isso, mas nem sempre, a criança não entende, gente, ela não entende emoção, ela chora, tá com raiva, ela não entende que tá com raiva. Então, ela tá aprendendo a entender as emoções ainda, então, pra ela é difícil lidar, mas é óbvio que a gente tem saco cheio também, tá? Eu, inclusive, no TikTok, mães de autistas, que viu uma dica de uma mãe de usar, a mãe em si, né, que a criança vai fazendo muito barulho, faz algumas coisas, usar um abafador em alguns momentos para ter um pouco de tranquilidade, porque também irrita, né, gente? Então, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu consigo ir, até onde o Rildo vai ter que tomar o meu lugar, tá? E estudar muito para criar a criança da melhor maneira, porque borderline pode ser genético, mas ele vai desenvolver dependendo da maneira que eu cuido da criança, tá? Então, bater jamais, ser agressivo jamais, tudo isso para que ele não sofra como eu não tenho o que eu tenho. Você está tomando algum medicamento como preparação para engravidar? Como ainda falta um tempo, não estou tomando, vou tomando vitamina, entrei no Pilates, vou voltar para academia, fazer Pilates 2 vezes, academia 3 vezes, até para mim continuar fazendo depois, não quero ser, em nome de Jesus, não quero ser uma grávida sedentária. Prefere ter menino ou menina? Prefere ter menino ou menina? Isso é muito interessante. O Rildo sempre quis ter menina, ele disse que, menino é muito grosso, meninas são mais delicadas, mas não tem nada a ver, que a minha irmã é super... ela não é nada delicada, né? E é uma menina. A gente sempre pensou em ter uma menina e o Rildo queria ter uma filha só. Conversei com ele, conversei. E decidimos ter 2. E esse ano, começo desse ano, eu comecei a orar. Creio que direcionamento de Deus, até para o meu começar a orar. E se ele fosse da vontade dele, se por algum acaso Deus fosse nos dar um menino, para que eles nos preparassem, não só a mim, é o Rildo também.
Beleza, comecei a orar sobre isso, para que acalmasse e, tipo assim, me levasse ao mundo de meninos, né? Porque minha família tem muita menina, muita. Cuidei de alguns primos meu, Guilherme, amava, cuidava, mimava que só. Mas a maioria é menina, tem muita menina na minha família. Então, Deus começou, gente, foi assim, e tinha uma criança que era até com o nome que a gente daria para o menino, que não vamos dar mais. O Rio, lá na igreja que nós entramos, assim, surreal, porque as meninas sempre foram próximas, né, as criancinhas do Rio. E surreal como os meninos são doidos, o Theo, o Henry, gente, um monte de criança, mas o Theo e o Henry nem se fala. Eles são apaixonados pelo Rio, e o Rio nunca teve esse contato também, porque na família dele também é muitas mulheres, né? Então, e ele nunca teve essa proximidade com criança tão pequena assim com o menino. Então, eu creio que tem sido uma resposta de Deus. Os meninos, assim, já teve. Tá cuidando do Theo e o Theo chorar, e o Rildo lá no louvor, no altar cantando, não tinha como eu fazer nada. Então, eu creio que Deus. E hoje eu consigo ver muita coisa do universo de menino. Eu creio que Deus nos daria primeiro um menino. Eu tenho sentido isso. Mas é aquela coisa, esse negócio de, mãe não erra sim. Erra assim. Então, eu acho, depois de tudo que eu vivi com Deus e muita oração, que o primeiro seria um menino, tá? E que a segunda uma menina. Seria uma novidade para mim, cuidar de um menino, mas eu creio que seria assim, tá? Então, a gente tinha preferência sim, tá? Dizer, não tem preferência. Hoje, a gente tinha antigamente, mas é aquela coisa também, né, gente? Vim menino, não tem isso não. Hoje eu tenho amor em pensar que eu seria mãe de um menino. Hoje, não só preferência, hoje eu gostaria muito de ser mãe de um menino e mãe de uma menina. Seria muito feliz. E hoje eu vejo muita coisa, eu acabo vendo roupa, quando eu vou nos lugares eu acabo vendo muita coisa de menino. Sentei aqui perto da escada para terminar de responder vocês, porque eu acho que eu não tenho muito o que fazer agora. A menina fez uma pergunta muito interessante. Aqui, como fica a questão da medicação TDAH, borderline e ansiedade? Não tomo mais remédio para ansiedade. Borderline, existe sim um remédio, mas eu preciso encontrar um psiquiatra específico, não é fácil. E o TDAH, Ritalina não fez. Eu não sei como é que tem gente que usa isso como. Porque é muito o que eu falo, né? Algumas pessoas não entendem. Quem tem TDAH, a gente tem um cérebro com defeito, tá? Realmente alguma coisa no nosso cérebro não funciona muito bem. Ele é muito acelerado. E não é só ser acelerado, não significa ser só rápido e hiperativo. Ele prejudica em outras coisas, muitas coisas. Então, a Ritalina normal não fez efeito para mim. A Ritalina LA, que eu achei que fosse mais cara e ia fazer efeito, não fez efeito para mim. Tô procurando um psiquiatra que seja mais especializado nisso, que é difícil, e que aceite me passar uma medicação, tá? Para o TDAH, que me ajude. Tem hoje uma que é muito cara, que custa R$300 a medicação por mês. E aí a menina falou que já tem um genérico dessa medicação. Não é o Venvance, tá, gente? É outra, uma medicação nova aqui, que diferente de acelerar, ela funciona de uma forma um pouco diferente. E pro borderline, usam-se algumas medicações para o borderline, não existe uma medicação específica para a relação da impulsividade, agressividade. Então, e a única coisa que provavelmente eu não vou tomar de jeito nenhum, que eu tomei, em dezembro eu tava tomando, é Rivotril, tá? Principalmente para dormir, porque eu tenho tido dificuldade de dormir, mas eu não sei se é por causa da claridade da claraboia ou se é insônia mesmo, tá? Também queria saber sobre alimentação, vocês estão fazendo acompanhamento nutricional? Ainda não, mas tô procurando uma nutricionista que é especializada em preparo gestacional. E ela também perguntou sobre as vitaminas, se já comprou algum creme para estrias. Não, porque eu ainda não engravidei, então não comprei nenhum. E não pode ser qualquer um, Bioil, eu acho que nem pode, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram de uma médica que fala sobre muita coisa. Que muita gente não sabe. Não pode tomar, pode fechar o duto sanguíneo que leva o sangue até a criança, ou um negócio assim. Não pode tomar mais de 500 ml de suco de laranja por dia, não pode tomar mais de 2 ou 3 morangos grandes por dia, não pode comer casca de maçã, tem várias coisas que as pessoas acham que engravidei, vamos viver vida, vamos comer um monte de coisa. Óbvio que vez ou outra, gente, eu fico pensando, se eu tiver uma vontade louca, eu não tô tomando por propósito, sempre tô em propósito e não tomo refrigerante, tá? Mas se eu tiver uma vontade louca, eu vou tomar um refrigerante. Mas existem coisas que não vai fazer bem nem pro meu corpo, não vai fazer bem pra criança. Então a gente tem que pensar nisso também, que eu tô nutrindo uma criança, tá? Então, vou voltar no que eu tava falando. Estrias também é muito genético, tá?
Eu tive estria no bumbum quando eu fiz academia pela primeira vez com uns 14, 13 anos. E aí deu aquela coisa, era muito nova, engordou, emagreceu um pouquinho. Mas é muita água, alguns cremes, mas 90% das estrias são genéticas. Então, é orar para que Deus faça a parte dele e eu vou fazer a minha. E aí, essa médica diz cremes específicos que pode usar, tá? Tem várias coisas que não podem ser usadas por grávidas. E existem alguns cremes de estrias que não podem ser usados e as pessoas usam. Seu marido está fazendo alguma preparação também, agora ele está fazendo já uma preparação. Antes de mim, ele está fazendo uma preparação. Ele está fazendo um projeto do Cariani. Acho que vai ser difícil mulheres conhecerem, né? Que não malhem, mas está fazendo um projeto do Cariani agora de 15 dias, e antes de ir no endócrino, que ele já quer ir um pouco mais magro do que ele está agora, e ele vai no endócrino tomar vitamina, que tem que tomar, muita vitamina C e outras vitaminas. Sobre esperar o tempo certo para engravidar, se planejar não, esperar em Deus, visão cristã. Vamos lá, eu sei que para a Igreja Católica, eu acho que isso não é bíblico, acho que isso é mais uma doutrina, não sei explicar, me perdoa se eu falei errado. Mas normalmente as pessoas são abertas à vida, né? Não somos abertos à vida. Já falei, né? Usamos preservativos e tal. E aí quem quiser usa a medicação que quiser, o contraceptivo que quiser. E é o que eu falei, estou me planejando, mas a vontade vem de Deus. Até quando se faz uma FIV, eu sei que tem gente de algumas religiões que é contra a FIV, né? Mas até para, inclusive o médico da Suelen PDN fez isso, até para fazer a FIV, quem dá a última palavra é Deus. Porque por mais que você coloque tudo lá dentro, se a criança não fixar no útero, a pessoa não vai ficar grávida. Então, o morrer e o nascer é de Deus. É Ele que decide o momento e a hora. Por isso que eu orei a Deus quando o Rido falava sobre ter um filho só, e eu orei a Deus sobre o Rido ter essa questão de querer ter uma menina, e eu também querer muito ter uma menina. Porque eu entendi que eu precisava me preparar espiritualmente, comecei a orar por isso, porque eu me precisava a não pôr expectativas, né? A gente tem que pôr expectativas, na verdade não tem que pôr, né? É Deus, na vontade de Deus, não no que a gente quer. Então, existe uma moça no Instagram que ela botou Gil, o Gil saiu do lugar. Não, gente, foi de Deus. Quem não acredita em Deus, só acredita na ciência, não vai entender isso. Ela ligou, cortou, ela viu. Mas tem que ver. Ela viu as trompas delas cortadas e engravidou. Teve agora a quarta filhinha dela que depois de estar ligada, até. Então, a única maneira de não ter filhos é não fazer nada, tá? A vontade é de Deus. Você pode tomar anticoncepcional todo dia, na mesma hora, tudo isso. Eu sei que tem até uma menina que fala muito sobre contraceptivos lá no TikTok, que ela vai dizer que é impossível. Mas eu acredito em Deus. Eu sei que é Ele que faz o que for da vontade dele e nada pode impedir, tá? Então, estou me planejando, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer na hora que eu quero, na hora que eu não quero, no dia que eu quero, da vontade, da maneira dele, que é perfeita e agradável. Mas nos planejamos para que, eu sei que teve gente uma vez que isso deu um auê no meu Instagram, que não é só o básico, a criança precisa de muito mais, eu tenho uma casa, um carro, tenho um plano de saúde, eu acho que isso é o básico, tá? Pra mim é o básico, né? Hoje a gente enfeita muito pavão. Claro, quero comprar bode da cartas, quero um bom carrinho, tudo isso, mas tudo também tem um limite, né? E a criança, mais importante que isso é amor, mais importante que isso é ter uma família, um lar, é muito diferente de ter um pai e uma mãe. A gente tem pai e mãe vive é a mesma coisa que nada. Então, sei que deu um auê lá no Instagram por causa de, porque tem o básico, por isso que muita criança se dá. Gente, o básico eu não tô falando de uma pessoa que não tem onde morar, ou tem onde morar, mas vive uma situação apertada. Isso pra mim não é o básico, tá? Se eu vivo muito financeiramente muito mal, isso não é o básico, né? Porque se vai vir mais um membro da família, mais um gasto. Não, isso não é o básico. É claro que Deus faz o que for da vontade dele. Se Deus tiver que dar um filho pra alguém que não está tentando nessas condições, vai dar, porque a vontade é dele, tá? Mas dessa maneira que eu penso, eu planejo, mas a palavra final é de Deus, é claro. Se tem medo de não dar conta da demanda do bebê e de uma obra, então, eu preciso gravar um diário de obra. Eu tô esperando terminar o banheiro para que vocês possam entender. É porque eu acho que parece que falta muita coisa, né? Mas primeiro, a gente nunca fez a obra continuamente. A gente junta um dinheiro para mão de obra e passa material no cartão. Tá? Então a gente tem momentos da obra. Então, mesmo tendo filho ou não, vamos dizer assim, faço várias agendas. O valor da Shopee vai ser só para a obra. Então a gente vai deixar esse valor livre e o valor da Shopee vamos juntar para que bata um valor para que eu possa pagar a mão de obra.
faço orçamento com o moço, então, da mesma maneira que a gente faz hoje, de pouquinho em pouquinho, em pouquinho, da maneira que dá. E amém, são consequências, escolhas e consequências. Escolhi ter um bebê, as coisas vão devagar. Como está seu coração em relação a engravidar e ser mãe? Sempre tive vontade de ser mãe, mas nunca tive vontade de ter uma família. Quando aceitei Jesus, entrei para Cristo, enfim, que Deus criou esse sonho no meu coração. Por isso que eu sempre falei que a minha festa de casamento também era o testemunho, porque eu nunca achei que teria, nem queria muito, enfim. E como está em relação a engravidar e ser mãe, o meu maior medo de engravidar, além do parto, eu sou resistente à dor, mas tenho muito medo de ir para cesárea, muito. Eu sei que é tranquilo, não, mas tenho medo, principalmente... outro problema que eu tenho, que aí é outro médico, lembrei agora, sabia que tinha mais um médico por aí. Meu sangue, tá? Cortei, pinga. Então, tenho muito medo de não conseguir ter o parto normal, mas aí vou me preparar para tudo seja como Deus quiser. Tenho medo de não aguentar, tenho medo de chegar no meio do caminho e falar, meu Deus, socorro, e não aguentar mesmo, não sei. Mas esses medos, assim, amamentar, hoje em dia tem muito disso, né, das pessoas terem problema para amamentar. Graças a Deus não tenho prótese nem nada, que pode sim atrapalhar, porque quando você faz mastopexia, corta alguns dutos, né? Quem conhece a Evelyn Regli sabe. Em relação a engravidar ser mãe... tem uma coisa que eu tenho muito medo, sempre tive medo, que eu sempre falo, é desfraude. Eu sei, hoje eu entendo, estudei sobre isso já, que depende da criança, não de mim, tá? A criança desfraudar, ela precisa estar com alguma coisa aqui no corpo e a mente preparada, não é? Eu quero que pare de usar fralda e tira, eu tenho medo do desfraude. Em coração tranquilo até então, e engravidar. Não sei, acho que é isso, gente. É que é isso. Eu creio que Deus está no controle e seja feita a vontade dele, tá? Tá fazendo suplementação já, não tomando vitamina normal. E não tô fazendo suplementação porque para tomar o metifolato eu preciso que seja mais próximo de eu engravidar, então vai ser mais próximo da nossa viagem em setembro. Vocês fizeram exames para saber se terão dificuldade para engravidar ou só vão tentar? Nós já fizemos exame anualmente, fui a ginecologista tudo direitinho, como eu já falei, ela falou que o meu ciclo é regular, então não tem problema. O Rildo tem que ir no urologista, tá? Eu acho que achei que ele tinha ido, mas ele tinha ido no endócrino, mas o endócrino já tinha pedido alguns exames em relação a isso antes da gente casar. Antes da gente casar, eu pedi pra ele no médico, e o médico já pediu testosterona e outras coisas lá, tá? Agora, alguns exames, gente, mais específico, não vão pedir se a gente não tiver nenhum problema, nenhuma dificuldade e tal. E aí, o espermograma, tudo isso, entendeu? Porque eu acho que vai ser difícil o médico pedir se a gente não tem nenhuma indicação, nada disso. Segundas, falei muito, nem sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, eu peço mil desculpas se você não gosta que eu fale demais. Eu acho que eu respondi tudo, tirei todas as dúvidas de vocês, espero que eu tenha tirado. Mas é isso, como eu falei, gente, esse é o nosso planejamento, nós estamos preparando o nosso corpo, a nossa mente. Ano passado, outra preparação foi, eu fiz avaliação neuropsicológica, foi quando eu descobri o que eu tinha, e o Rildo também fez, tá? Eu pedi para o Rildo fazer, nós temos alguns casos na família, principalmente na família dele, e eu pedi para que ele fizesse a avaliação neuropsicológica, porque eu preciso saber o que meu filho tem a probabilidade de ter, a gente precisa estar preparado, tá? Isso é uma coisa muito importante, a mente, né? Às vezes a gente pensa em preparar muito o corpo, mas não prepara a mente. A gente tem que estar realmente preparada para tudo. A coisa, já falei várias vezes, não vou ficar escondendo. Sei que tem gente que fica comentando, acho que você tá grávida, acho que você tá grávida. Gente, contei pra minha família, contei pro Rildo, vou contar pra vocês. Eu sei que as pessoas entendem como inveja, que algo pode... A gravidez não vai vingar, porque contou cedo. Não acredito nisso, porque como toda a nossa história, a nossa vida, ela é guiada por Deus, é Deus que dá a palavra final. Então, o que tem que acontecer, tem que acontecer. Óbvio que inveja existe, tudo isso, olho grande, mas a inveja não tem um poder sobre minha vida maior do que o poder de Deus. O poder de Deus é muito maior e o controle está nas mãos deles e eu não dou controle da minha vida para as outras pessoas, tá? Então, se tiver que acontecer ou não acontecer, se vingar ou não vingar, vai ser da vontade dele, mas fiquem tranquilas, gente. Contei pro meu marido, contei pra todo mundo, contarei pra vocês. Também porque pra mim contar pra vocês, eu preciso da filmagem, da imagem contando pra todo mundo, tá? Então, assim que eu descobrir contar, tô contando pra vocês, beleza? Então, fiquem tranquilas. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, me perdoe, eu falei muito. Eu vou tentar editar isso o máximo possível, mas eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Qualquer dúvida podem comentar aqui embaixo, comentem aí se você tem filho,
se você pretende ter filhos, se você já é casado ou não, ou quando você pretende ter filhos, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês, também quero que vocês me contem a experiência. Se você já conhecia o preparo gestacional, comenta aqui se você já conhecia o preparo gestacional ou se você não conhecia, tá? E é isso, muito obrigada se vocês me assistiram até aqui. Se vocês me assistiram até aqui, vocês foram guerreiras. Um beijo e até a próxima!